Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao Mentira ou Verdade, o podcast que desafia a superfície do discurso e revela o que a grande mídia hesita em mostrar. No episódio 2 da série especial, Educação em Ponto de Ebulição, vamos entender por que a educação é sempre a primeira a ser atacada. A educação é sempre o alvo preferido dos cortes e ataques? E não é só no Brasil. Em guerras, ditaduras e crises, destruir escolas, matar professores e queimar livros é destruir a alma de um povo. Eu sou André, convidado para apresentar este episódio do podcast Mentira ou Verdade, aqui no canal Nurbsite. Se você acredita que a educação não pode ser silenciada, inscreva-se no canal, deixe um comentário motivador para a educação e compartilhe este episódio com o maior número de pessoas. Não é só em tempos de crise que a educação é atacada. Em Brasília, o Distrito Federal não vive um colapso econômico. Mesmo assim, vemos escolas sendo militarizadas, com recursos diminuídos e professores desvalorizados. Mentira ou verdade? Atacar a educação não é questão de economia, mas de poder. Porque quem pensa, questiona. E quem questiona, incomoda. Em todas as crises econômicas e políticas, a educação sofre cortes primeiro. Manchetes históricas registram esse padrão. Governo anuncia corte no orçamento da educação. A manchete do G1 em novembro de 2024 dizia: corte de gastos. Educação perde 42,3 bilhões de reais até 2030. Alvo são verbas para ensino integral. Mas o que ela não explica é o contexto histórico e político que levou a esse corte. Vamos entender isso. Primeiro, a origem do problema, o teto de gastos. Em 2016, no governo Michel Temer, foi criada a Emenda Constitucional 95, conhecida como Teto de Gastos. Essa regra congelou por 20 anos os investimentos sociais, educação, saúde, assistência, permitindo apenas reajuste pela inflação. Foi muito criticada e chamada de PEC da morte, porque inviabilizava a expansão de políticas públicas. Segundo, a tentativa de mudança, o arcabouço fiscal. Em 2023, já no governo Lula, o teto foi substituído pelo arcabouço fiscal. O arcabouço é menos rígido, mas ainda limita o crescimento das despesas públicas. Os gastos só podem crescer até 70% da variação da receita. Se a arrecadação não cresce, o governo é obrigado a bloquear ou cortar verbas. Foi aprovado pelo Congresso Nacional, com apoio da base do governo Lula e também da oposição. Lula não tinha maioria no Congresso e precisou negociar para evitar derrotas políticas maiores. Terceiro, porque a educação foi cortada. A educação é uma das maiores áreas do orçamento. Cortar na previdência ou na dívida pública seria politicamente inviável. Por isso, programas como ensino integral, universidades e institutos federais foram os primeiros a sofrer bloqueios. Isso reforça a contradição. Embora seja investimento, a educação é tratada como gasto ajustável. Quarto, a responsabilidade vem de várias frentes. Na época, o Executivo, governo Lula, tem responsabilidade direta porque propôs o arcabouço e executou os cortes. Legislativo, Congresso tem responsabilidade porque aprovou a regra que obriga os cortes. População também tem responsabilidade, porque vota em candidatos populistas ou sem compromisso com a educação. A ironia é que só a educação poderia ensinar o povo a votar melhor, mas é justamente ela que é atacada primeiro. Quinto, a recomposição parcial. Em maio de 2025, após congelar 31,3 bilhões de reais, o governo Lula anunciou recomposição de 400 milhões de reais para universidades e liberou 300 milhões de reais retidos por decreto. Isso mostra que, mesmo com amarras políticas e econômicas, o governo buscou amenizar os impactos na educação. Portanto, não é correto dizer que o corte foi apenas culpa do Lula. Ele é consequência de uma trajetória que começou no governo Temer com o teto de gastos, passou pela aprovação do arcabouço fiscal em 2023, e se agravou pela falta de maioria no Congresso e pela pressão econômica. Me diga se é mentira ou verdade. A manchete que culpa apenas o Executivo simplifica demais a realidade. A responsabilidade é compartilhada entre governo, Congresso e sociedade. Enquanto a população não aprender a votar com consciência, escolhendo representantes que defendam a educação como investimento, a escola continuará sendo a primeira a ser atacada. Vamos trazer algumas manchetes para mostrar como isso aparece na mídia.
Mas atenção, ler apenas a manchete não basta. É preciso compreender o contexto histórico e político por trás de cada corte. É necessário entender como essa história se constrói. No governo Dilma, houve uma medida importante que destinava parte dos royalties do petróleo para educação e saúde, sinalizando avanço. Mas, com o impeachment, marcado por características de golpe, assumiu Michel Temer, que em 2016 instituiu o teto de gastos. Essa regra congelou investimentos sociais por 20 anos e abriu caminho para os cortes que vemos hoje. Vejam as manchetes. O governo anuncia corte no orçamento da educação. Universidades sem verba para pesquisa. Estados atrasam anuais de professores. Mais. G1. Educação perde 42,3 bilhões de reais até 2030. Gazeta do Povo, Brasil caminha para mais uma década perdida na educação. Metrópolis, governo corta reais 5,5 bilhões no orçamento. Educação é a área mais atingida. Correio Brasiliense, retrocesso na educação marca o fim do governo Bolsonaro. Metrópolis, corte de 856 milhões de reais na educação do DF. Essas notícias são apresentadas como medidas de ajuste ou contenção de gastos. O resultado? A sociedade passa a enxergar o ataque à educação como algo realizado. Mentira ou verdade? Conclusão ou escolha política? Antes de irmos para o segundo bloco deste podcast, preciso destacar algo importantíssimo para você que acompanha este conteúdo. Se você chegou até aqui, já percebeu, este não é um canal de entretenimento vazio, é um espaço de educação, reflexão e consciência. No YouTube, o conteúdo só chega a mais pessoas quando há engajamento. Um simples like faz o vídeo aparecer para pelo menos 10 novas pessoas. Um comentário aumenta o alcance e mostra que você está participando da construção desse debate. E quando você compartilha, você se torna parte ativa desse movimento de valorização da educação. Pense assim, cada interação sua é um investimento educacional. É o que permite trazer mais estudiosos, narradores, editores, pesquisadores e professores para enriquecer este trabalho. Então não deixe para depois, curta agora, comente sua opinião e compartilhe este episódio. Porque, se a educação é sempre a primeira a ser atacada, aqui ela precisa ser a primeira a ser defendida, e isso começa com você. Agora vamos para o nosso segundo bloco, exemplos internacionais. Mas não é só no Brasil que a educação sofre ataques. Em diferentes partes do mundo, governos e regimes usam uma escola como alvo estratégico. Atacar a educação é uma forma de controlar, silenciar e enfraquecer um povo. Vejamos alguns exemplos que mostram como destruir ou fortalecer a educação pode mudar o destino de uma nação. A guerra atual entre Israel e Palestina, desde o início em 7 de outubro de 2023, mais de 18 mil estudantes e cerca de 970 professores foram mortos, segundo o Ministério da Educação palestino. A ONU registra que mais de 620 mil estudantes palestinos estão sem acesso à educação. O embaixador resumiu: você acaba com um povo destruindo a educação, pois é a educação o motor da transformação. O Japão, devastado em 1945 após a identidade da Segunda Guerra Mundial, reconstruiu investindo pesadamente em educação e se tornou potência tecnológica. Mas hoje o cenário é diferente. Apesar de toda a sua história de sucesso, o país aparece em manchetes que mostram uma redução significativa nos investimentos em educação. Vejam só, Japão está entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que menos investem em educação. Segundo o relatório da OCDE, em 2023 o Japão destinou apenas 8% do gasto governamental à educação, abaixo da média da OCDE de 11,5%. Outra manchete reforça: Japão, terceiro menor gasto em educação entre países da OCDE. Em 2022, apenas 8% dos gastos do governo japonês foram direcionados para a educação, ficando acima apenas da Grécia e da Itália. Isso mostra que até mesmo países que se ergueram pela educação podem, em determinado momento, reduzir sua prioridade nessa área, e os efeitos disso são sentidos diretamente na sociedade. A China, após períodos de crise, apostou na educação como motor de crescimento. Em 2022, investiu mais de 6 trilhões de yuans e lançou plano para sistema educacional forte até 2035.
E a Biblioteca de Alexandria nos lembra: destruir livros é destruir memória e identidade coletiva. Mentira ou verdade? Atacar a educação é atacar o futuro da sociedade? Falar de educação não dá audiência fácil, porque não é entretenimento, é crítica. Mas é justamente por isso que precisamos da sua força. Cada like, cada inscrição, cada comentário é resistência contra o desligamento da escola pública. Esses exemplos mostram que atacar ou fortalecer a educação pode mudar o destino de povos inteiros. Mas não precisamos ir tão longe para perceber isso. Aqui mesmo, no Brasil, e especialmente no Distrito Federal, a educação também é alvo preferencial. Não estamos em guerra, não vivemos um desequilíbrio econômico, mas ainda assim vemos cortes, desvalorização salarial e até propostas de militarização das escolas. Isso revela que o ataque à educação não é apenas consequência de crises, é uma escolha política, feita mesmo em tempos de estabilidade. No Distrito Federal, a educação depende fortemente do Fundo Constitucional. Em 2024, foram aplicados cerca de 5,5 bilhões de reais, representando 38% do orçamento da Secretaria de Educação. Mas atenção, esse dinheiro não é apenas escolha local, vem da União e pode ser limitado se houver mudanças na lei. Embora o DF tenha o maior PIB per capita do Brasil, isso não se traduz em melhor qualidade educacional. O IDEB de 2023 foi 5,9, abaixo da meta nacional de 6,5, mostrando que as escolas do DF não estão entre as melhores do país. E o que observamos no governo atual de Ibanez Rocha e Celina Leão é a redução progressiva da verba destinada à educação. Segundo o Simpro-DF, a participação da educação no orçamento caiu de 17,9% em 2019 para 14,4% em 2024, com leve recuperação projetada para 2025, 15,3%, mas ainda insuficiente. Manchetes confirmam. Item investimento na educação tem queda progressiva no governo Ibanez, Simpro-DF. Item orçamento de 2025 teve cortes expressivos na educação, Correio da Manhã. Mentira ou verdade? Mesmo com riqueza técnica, a educação no DF é atacada, não por falta de dinheiro, mas por escolha política. E além dos cortes, há outro ataque: a militarização das escolas. Transformar escolas públicas em colégios militares não é solução de qualidade, é forma de controle ideológico. A militarização não é apenas uma mudança administrativa, é uma forma de controle ideológico, que reduz a autonomia pedagógica e transforma a escola em espaço de disciplina, em vez de reflexão crítica. Mentira ou verdade? A educação é sempre a primeira a ser atacada porque é cara, ou porque é perigosa para quem governa mal, mesmo em tempos de paz. Se no Distrito Federal já vemos cortes e militarização, a situação fica ainda mais grave quando lembramos que a própria Constituição e as leis brasileiras garantem direitos que estão sendo sistematicamente violados. Antes de irmos para o penúltimo bloco deste podcast, preciso destacar algo importantíssimo para você que acompanha este conteúdo. Se você chegou até aqui, já percebeu, este não é um canal de entretenimento vazio, é um espaço de educação, reflexão e consciência. No YouTube, o conteúdo só chega a mais pessoas quando há engajamento. Um simples like faz o vídeo aparecer para pelo menos 10 novas pessoas. Um comentário aumenta o alcance e mostra que você está participando da construção desse debate. E quando você compartilha, você se torna parte ativa desse movimento de valorização da educação. Pense assim: cada interação sua é um investimento educacional. É o que permite trazer mais estudiosos, narradores, editores, pesquisadores e professores para enriquecer este trabalho. Então não deixe para depois, curta agora, comente sua opinião e compartilhe este episódio. Porque, se a educação é sempre a primeira a ser atacada, aqui ela precisa ser a primeira a ser defendida, e isso começa com você. E é nesse espírito que entramos no bloco 4, a lei está do lado da educação, para revelar como a legislação garante que a educação não seja apenas um discurso, mas um direito real. A Constituição Federal é clara. Artigo 205. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Artigo 212. A União deve aplicar no mínimo 18% da receita de impostos em educação, estados e municípios, 25%. LDB, Lei 9394/1996.
define a obrigatoriedade da educação básica e o dever de financiamento. Mas não é só sobre dinheiro. O artigo 206 garante a chamada liberdade de cátedra, o direito do professor de ensinar com autonomia, discutir ideias, pesquisar e divulgar conhecimento sem censura. Essa liberdade é constantemente atacada por projetos que tentam controlar o conteúdo das aulas ou criminalizar professores. E quando olhamos para a realidade das escolas públicas do DF, vemos que falta até o básico. Uma auditoria do Tribunal de Contas mostrou banheiros sem portas, água imprópria e infraestrutura precária, afetando mais de 11 mil estudantes. Em vez de resolver esses problemas, o governo sancionou uma lei que autoriza a instalação de câmeras dentro das salas de aula, transformando o espaço de aprendizagem em ambiente de vigilância. Quando governos cortam verbas, atrasam salários, deixam escolas sem estrutura e tentam controlar professores, estão descumprindo a Constituição e a LDB. Não é apenas crise econômica, é violação da Carta Magna, é ataque à autonomia docente e à dignidade dos estudantes. E não podemos esquecer, durante os governos Lula e Dilma, a educação teve como eixo o Plano de Desenvolvimento da Educação, PD, e programas como o Plano de Ações Articuladas, PAR, e o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, REUNI. Esses instrumentos eram chamados de ROUs ou pacotes de políticas educacionais, que incluíam metas de expansão, financiamento e qualidade. Com o impeachment de Dilma em 2016 e a mudança de governo, muitos desses programas foram descontinuados ou esvaziados, perdendo força política e orçamentária. Mentira ou verdade? Quem corta a educação, corta a democracia. Antes de irmos para o nosso bloco 5, precisamos lhe dizer uma coisa. Se você acredita que a educação merece voz, deixe o seu like agora, se inscreva no canal e compartilhe. Parece pouco, mas cada gesto seu é combustível para que esse conteúdo continue existindo. Esse trabalho demanda de tempo, pesquisa e dedicação, e só com o seu apoio a verdade continua ecoando. Então, se a Constituição garante o direito à educação e a liberdade de ensinar, mas mesmo assim governos cortam verbas, perseguem professores e deixam escolas sem estrutura, precisamos encarar a pergunta central deste episódio. A educação é sempre a primeira a ser atacada porque forma cidadãos críticos, questionadores e conscientes. Governos ou grupos que desejam manter controle social ou reduzir gastos públicos frequentemente veem a educação como ameaça ou como setor cortável do orçamento. Atacar a educação é atacar a base da democracia. Uma população menos educada é mais vulnerável a fake news, manipulação política e desigualdade social. Mentira ou verdade? Pensar é uma arma poderosa, e por isso querem desarmar a escola. Se você ficou até aqui, parabéns, não caiu no senso comum. Agora compartilhe, comente algo sobre o que você pensa da educação do Brasil e inscreva-se, porque esse trabalho leva tempo, pesquisa e dedicação, e cada gesto seu ajuda a manter esse conteúdo vivo. No próximo episódio, vamos mostrar que o professor não é culpado, ele é espelho da crise. Porque a verdade educa. E a mentira, deslegitima. Eu sou André e agradeço a companhia. Até mais!